Queridos, vamos passar por um momento primoroso do nosso culto, que é a exposição das Escrituras Sagradas. E nós já rogamos ao Espírito Santo para que Ele fale aos nossos corações. Que em nome de Jesus a palavra seja pregada com fidelidade. Que em nome de Jesus as nossas vidas sejam impactadas pela graça que há nas palavras do nosso Deus. Senhor, nos use, apesar de nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, um dos textos mais lidos nessa época do ano, e eu quero falar com você a respeito do Natal, uma data inclusiva. Isaías capítulo 9, nós vamos ler os versículos de 1 a 7. O profeta Isaías diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra, da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado a este povo a alegria, lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como o dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue, serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Queridos, eu estava navegando na internet e me deparei com uma notícia extremamente assustadora. As autoridades de um país estavam tentando, ou estão labutando, para que a palavra Natal seja banida de vez do seu país. Porque era uma ofensa a outras religiões. Ou seja, eles estavam falando que o nascimento de Jesus é uma ofensa a outra religião, ou a outras religiões, a outros tipos de fé. Na hora eu tomei um susto muito grande, mas de repente me recordei das palavras de Pedro, quando ele fala que Jesus foi a pedra rejeitada, mas ela seria também a pedra de tropeço para aqueles que não acreditam, que não creem. Pedra angular, pedra de fundamento, mas que nem todos querem se fundamentar nela. Nem todos querem de fato colocar as suas vidas nessa pedra. E aí isso foi confortando o meu coração. Porque o Evangelho, ele é para todos ouvirem. Mas o Evangelho não é para todos, porque ao mesmo tempo, ele é para aqueles que obedecem às palavras. O Evangelho é um conjunto de palavras que traz em si uma mensagem, que Jesus Cristo é a salvação dos homens. E aqueles que não creem, tapam os seus ouvidos e perecerão nos últimos dias. Por que eu estou falando isso, queridos irmãos? Porque estamos numa época onde nós pensamos muito a respeito do Natal.
Isso, para alguns, causa alguma alegria, para outros, incômodos. E outras pessoas vivem em suas vidas como se essa data fosse apenas uma data de ter um período de descanso, mais um feriado, é trocar presentes, é comprar alguma coisa. Mas a verdade é que essa data é uma data que Deus escolheu para que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, se encarnasse, virasse gente, ou seja, se misturasse no meio de nós, como diz o apóstolo João em seu evangelho, tabernaculando conosco, fazendo morada, a humilhação de Jesus. Deus escolheu essa data, obviamente a gente sabe que não é 25 de dezembro, mas nós comemoramos aqui no Ocidente, assim, dessa forma, para relembrar esse nascimento. E aí nós nos deparamos a esse texto, que está tão distante, pelo menos de tempo, do nascimento de Jesus, porque o profeta Isaías está profetizando sobre o povo cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Mas ele traz ao coração dos seus leitores algo impressionante. Por quê? Porque o povo de Israel estava vivendo uma frieza espiritual alarmante. No capítulo 1, se você acompanhar a sua Bíblia um momento mais oportuno, você vai ver que o culto ao Senhor estava sendo profanado. As pessoas estavam deixando de levar as suas ofertas, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, e passavam diante das cidades, diante das ruas, para comprarem os seus novilhos, para poderem oferecer ao Senhor. Sendo que a ordem era que eles levassem da sua casa, e não somente levassem da sua casa, mas levassem o melhor, porque estavam apontando, esses sacrifícios estavam apontando para Jesus. Só que para que gastar dinheiro com religião? Para que gastar tanto esforço com esse negócio de entender Deus, obedecer a sua palavra? Então eu compro o animal ali com os vendilhões, e não quero o melhor animal, eu quero aquele que é mais barato. Qual que é o mais barato? Aquele que está com a perna quebrada, aquele que é defeituoso, aquele que tem um monte de mácula, pode ser esse. Afinal de contas, Deus não vai fazer nenhum tipo de acepção. Era a mesma situação que nós vivemos nos dias de hoje. Pessoas que acham que Deus vão levar essas pessoas que estão vivendo as suas vidas de maneira irresponsáveis, vão levá-las para o céu. Pastor, você está falando então que as obras salvam? Não, não estou falando que as obras salvam. Eu estou falando que as obras são a evidência de um coração transformado por Deus. As obras são importantes. Deus nos chamou para vivermos uma vida de boas obras, que Ele mesmo de antemão preparou para que andássemos nela. O apóstolo Paulo disse isso em Efésios capítulo de número 2. Mas às vezes a gente vive uma indiferença espiritual tão enorme, tão grande, que o Evangelho já não é algo que emociona a nossa vida. Já não é um alívio para os nossos fardos, não é um incentivo à santidade, não. O Evangelho passou a ser algo mais que uma defesa da minha miserabilidade, uma defesa do meu pecado. Se o quadro em Isaías já estava ruim, imagina quando chegou a plenitude do tempo. Quando Jesus se encarnou de fato, cumprindo ali todas as profecias, tanto de Isaías quanto dos outros profetas, ou até se você quiser voltar lá em Gênesis, capítulo de número 3, onde é apresentado o proto-evangelho no versículo de número 15, também. Ali, no tempo oportuno, na plenitude do tempo, Jesus se fez carne. E agora nós temos um evangelho inclusivo. Um evangelho que é para todos. É comunicado para todos. O próprio Jesus, na sua ascensão, vai falar: vão e vivam. Mas enquanto vocês vivem,
prega o evangelho a toda criatura. Não há acepção. É inclusivo. É para a prostituta que está ali na esquina? É para o drogado que está lá no beco? É para o magnata da sociedade? É para gente comum como nós aqui? Também. É para brancos? Sim. É para negros? Sim. É para amarelos? Sim. É para baixos? Sim. É para gente bonita? Sim. É para gente que não se acha tão bonita? Sim. É para todos. O Evangelho, ele veio abarcar a nossa situação, mas ele se torna exclusivo daqueles que produzem em seu coração, ou que Deus produz em seu coração a fé. Mediante isso, queridos irmãos, diante do texto de Isaías, eu quero apresentar o que o Evangelho, o que o Natal, essa data, ela inclui. A primeira coisa, ela inclui a redenção de um povo depravado. Que boa notícia! Inclui a justificação de gente injusta. Como eu sei disso? Os primeiros 5 versículos vão dizer isso. Mas para a terra que estava aflita, ou seja, que estava sofrendo com a aflição. Vamos por parte. Por que essa aflição? Porque o pecado estava dominando o coração das pessoas. Desde a caída do homem, desde a queda do homem, o homem ficou aflito, a terra ficou aflita. Mas a boa notícia é que essa aflição, ela não continuaria. Olha o que o versículo 1 vai continuar dizendo aos nossos corações: não continuará na obscuridade. Essa terra aflita não continuará aflita, não continuará no escuro. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, ou seja, na plenitude, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Vamos entender um pouco isso. Cristo foi prometido para o povo judeu, para o povo hebreu. Mas como o apóstolo João em seu evangelho diz, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas deu o poder, a autoridade para todos que crerem no nome de Jesus serem feitos filhos de Deus. Ou seja, agora os gentios foram enxertados na oliveira verdadeira, como diz o apóstolo Paulo. O povo que andava em trevas, versículo 2, viu, enxergou grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Queridos, viver na região da sombra da morte, talvez a gente lembre um pouquinho do Salmo 91. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Esse é o pensamento daquele que viu grande luz. Mas aquele que não vê grande luz, ele não consegue enxergar nada, porque o seu coração está tomado dessa escuridão, desse tom tão cinzento, tão escuro, obscuro, como diz o nosso texto, e ele não consegue enxergar essa luz, e essa luz que é a vida dos homens. Pessoas que conseguem enxergar um monte de coisa. Muitas pessoas conseguem enxergar defeito dos outros, mas não conseguem enxergar a luz que brilha, que é Jesus. A gente consegue enxergar o problema que está agora assolando o nosso coração, mas a gente não enxerga a luz que é Cristo. Um problema que óculos não funciona. Somente uma visão apurada em santidade pela cruz do Calvário é capaz de nos proporcionar. Olha só, e esse texto não acaba, ele fala assim que o Senhor multiplica a este povo, um povo que era rejeitado, um povo que não era alvo da graça, pelo menos no entendimento do judeu. Ele estava dando alegria, aumentando a alegria, e eles estavam diante do Senhor com grande alegria, como se fosse numa ceifa muito grande, ou quando repartem os seus despojos. O que Isaías está falando?
Está falando que o momento mais alegre de um agricultor é quando ele começa a colher aqueles bons frutos. É quando chega aquele momento que de fato vai trazer o retorno, não só do alimento, mas aquele que vive de vender aquele fruto. Ali valeu todo o sacrifício de arar a terra, valeu todo o sacrifício de jogar a semente, valeu todo o sacrifício de aguar a planta, de aguardar o tempo certo, porque agora ele está colhendo, e essa colheita traz alegria ao coração. É isso que o profeta Isaías está dizendo, que no momento em que Cristo nascer, no momento em que o Messias se revelar ao povo, todos aqueles que eram rejeitados, aqueles que eram de outras nações, a Galileia dos gentios, eles teriam grande alegria como aquele agricultor, mas não só como aquele agricultor, como também aquele que está guerreando e finalmente venceu a batalha, e agora pode tomar posse dos despojos, daquilo que o exército inimigo deixou. Olha só que análise interessante que Isaías vai trazer. Ele vai falar que Jesus, não Jesus, mas sim o Messias, né, a segunda pessoa, aqui no caso a promessa da encarnação que aconteceu no Novo Testamento, na Nova Dispensação, foi tão eficiente no seu nascimento, na sua humilhação e depois na sua paixão, que a alegria aumenta para aqueles que estavam aflitos. Querido irmão, quero perguntar para você, existe aflição no seu coração? Eu tenho certeza que a resposta é sim, porque no meu também existe. Só que muitas vezes a gente tem que parar a nossa correria e começar a centrar o nosso pensamento naquele que de fato pode fundamentar a nossa fé, aquele que pode trazer clareza aos nossos corações. Por quê? Porque quando nós colocamos os nossos olhos fixados em Cristo Jesus, duas coisas acontecem. A primeira, eu consigo enxergar Ele como aquele que justifica os meus pecados, ou seja, aquele que torna-me justo diante de Deus, e eu enxergo a mazela do meu coração. Para quem gosta de filosofia, Sócrates disse assim: só sei que nada sei. A palavra parece que é fácil, né? Mas quando você faz uma reflexão, você fala, não entendi. Quando Sócrates fala isso, ele já leu todos os tipos de literatura, ele já tinha muito conhecimento, mas ele chega a essa conclusão. Qual é a conclusão? De ignorância. Quando ele chega à conclusão de ignorância, aí sim ele está preparado para receber o conhecimento. Quando nós, transportando para a realidade eclesiástica, a realidade espiritual, quando nós reconhecemos a nossa miserabilidade, a nossa depravação, agora sim estamos preparados para receber a luz de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Evangelho é um convite para a gente olhar para nós mesmos e enxergarmos que nós precisamos da redenção que há em Cristo Jesus, porque somos um povo totalmente depravado. E quando isso acontece, Cristo vem, alegra a nossa existência, alegra o nosso cotidiano, e por mais cansado que nós estejamos, nós conseguimos abrir a nossa boca e dizer no final do nosso dia, glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E não são as minhas palavras, são as palavras do próprio profeta. Ele diz no versículo 4, por que disso tudo, dessa alegria? Porque o Senhor quebrou o jugo que pesava sobre cada um desses gentios, que inclui cada um de nós. A vara que estava ferindo os ombros deles e o cetro do opressor, ou seja, existe a figura de um inimigo que está oprimido, esse cetro também seria despedaçado, como os dias dos midianitas. Lembrou desse dia? Se não lembrou, eu te refresco a memória. Lembra de Juízes? Lembra de Gideão? Quando ele vai, não com um exército numeroso, mas ele vai com 300 homens.
e destrói os midianitas. Algo impensável. Não vai dar certo. 300 pessoas contra um exército, não vai dar certo. Mas é exatamente isso o que o profeta está dizendo. É que as pessoas iriam olhar para Jesus e falar assim: esse aí não. Esse não. Como assim? Esse aí vai redimir o povo? Esse aí vai tirar a gente da opressão? Não dá. No entanto, que o próprio profeta Isaías, quando ele vai descrever Jesus, da sua paixão, lá no capítulo 53, ele vai falar exatamente o que nós cantamos. Ele era rejeitado entre os homens. A gente olhava para ele e tinha vergonha, porque era um homem de dores, experimentado no trabalho, era um homem como qualquer um. No entanto, que o próprio Judas Iscariotes teve que dar um beijo em sua face para identificar quem era Jesus, porque ele não tinha auréola na sua cabeça, ele não brilhava mais do que os outros, ele se fez carne verdadeiramente. E aqui Isaías está dizendo isso: assim como Jesus foi desprezado, mas ele cumpriu o seu papel, os nossos jugos seriam desfeitos, os nossos ombros e o cetro do opressor, nós estaríamos agora aliviados dessa condenação maldita. E aí ele traz uma expressão maravilhosa: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. O que ele está falando? Existe luta, mas a vitória chegará no momento certo. Todo o sangue que você está vendo nas suas vestes, porque você está lutando e está ferindo os outros, esse sangue está respingando em você, e ao mesmo tempo você está sangrando também, isso tudo vai acabar, e essas vestes elas serão jogadas no fogo e queimarão, ou seja, não passarão a existir. E aquela bota que está tão rasgada, que anda no tumulto da batalha, essa bota também será jogada fora no fogo e servirá de pasto para esse fogo. Então a primeira coisa que nós vimos aqui é que o Natal é uma data inclusiva, e o que ela inclui? Ela inclui a redenção de um povo totalmente depravado. Ela inclui a redenção da sua vida, ela inclui a redenção da sua família, ela inclui a redenção da minha vida miserável, e a gente não pode perder esse foco. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, o que essa data natalina, de nascimento, ela inclui? Uma doação divina. Versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por que eu coloquei que inclui uma doação divina? Porque Deus olhou para o mundo e não viu ninguém com condições de pagar o pecado do mundo, e Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Você lembra dessas expressões de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5? É o próprio Deus se encarnando, falando: olha, não tem jeito, esse povo não consegue, eles não vão ter um substituto à altura de Adão que pecou, alguém perfeito, então eu mesmo vou me encarnar na figura da segunda pessoa, o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um filho foi nos dado, um menino nasceu. Uma doação divina, de graça, doação. Mas a gente rejeita a graça. Você já rejeitou algum presente? Eu não me recordo se eu já rejeitei.
Talvez aquele presente que a gente não está muito interessado, né? Talvez a gente faz pouco caso. Mas as pessoas ultimamente têm feito pouco caso da salvação. Não se importam com as suas almas. Se você chega lá fora e pergunta, ei, aonde você vai passar a eternidade? Eles vão falar assim, que eternidade? Não tem eternidade. Não sei do que você está falando. Porque elas preferem enganar as suas mentes e os seus corações, dizendo que não há eternidade, do que abrir a sua boca e dizer, eu confesso Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. O Evangelho, as boas notícias, a notícia natalina envolve uma doação divina. Envolve o fato de Deus falar assim, ei, não fiquem aflitos. Não precisam trazer mais cordeiros. Não precisam trazer mais pombas. Não precisam trazer mais sacrifícios. Aliás, como o profeta disse, lá no capítulo 1, o próprio Deus estava falando com ele, olha, eu estou cansado de derramamento de sangue. Se vocês não compreendem isso, que está apontando para Cristo. Deus estava mostrando a cada um de nós que não são os nossos esforços. E aí eu lembro de uma palavra tão bonita do apóstolo Paulo. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Às vezes a gente está tentando redimir a nossa alma com tanta coisa, mas a gente esquece de olhar e ver que o próprio Deus se doou em favor de nós. Ele abriu mão da sua glória, Ele se esvaziou, e não cobrou de nós. Não há uma cobrança, é pela graça. Mas agora que nós vivemos pela graça, nós queremos agradar esse Deus, então nós buscamos uma vida de santidade, uma vida diferente, uma vida que não inclui o pecado, uma vida que não inclui os nossos pensamentos imorais. Há, portanto, então, a inclusão de uma doação divina. Ele doando o seu próprio Filho. Inclui a redenção de um povo depravado, a gente viu isso do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Nós vimos no versículo 6 que há uma doação. Eu não vou chegar aqui nesse ponto de tratar dos nomes que Jesus, ou o Messias que está sendo prometido aqui, né, é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não é o foco nessa mensagem, mas em outra ocasião, quem sabe, nós podemos trazer aqui a exposição disso. Mas o fato de Deus doar o seu Filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, mas olha só a expressão, e o governo, ou as coisas estão sobre os seus ombros, a soberania em Cristo Jesus. E porque há soberania em Cristo Jesus, Ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Inclusão da doação de Deus. Sabe aquela história que a gente escuta em igrejas de linha arminiana, aceite a Jesus? É basicamente isso aqui. Há sim um aceitar de Cristo, um aceitar nosso, a nossa vontade de ser trabalhada pelo Espírito e a gente entender isso. Há sim uma resposta humana. Não é a priori, obviamente, porque quem dá essa fé é o próprio Deus em nossa vida, mas a posteriori ou depois, essa fé é desenvolvida em nosso coração e há uma resposta positiva ou negativa que nós vamos dar ao Evangelho. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade enquanto seres humanos. Nós somos chamados à obediência a Cristo, a obediência à palavra, portanto, vivamos conforme a vocação que Cristo nos deixou. É isso. Um governo
que está sobre os ombros desse menino, dessa criança que nasceu. Mas em terceiro lugar e último, o que o Natal, que é uma data inclusiva, traz? O que ela inclui? Ela inclui um rei, mas não um rei qualquer, um rei que traz paz. Versículo 7, se você está com a sua Bíblia aberta, reparem que o profeta vai usar uma expressão que liga um versículo a outro. Não tem versículo no original, né? Mas tem essa explicação para que se aumente o seu governo. Então, o menino, ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ou seja, toda boca vai professar isso, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, um rei que traz paz. Nós estamos vivendo aqui no Brasil, pelo menos, um período assim. Vai ter paz ou não? Vai assumir um ou vai assumir outro? Vai ter confusão ou não vai ter? E aí a gente fica olhando essas coisas terrenas e a gente se esquece dessa palavra tão profética, tão atual, que o reino do Senhor, o reino que realmente importa, ele é estabelecido, ele é firmado mediante a duas coisas: juízo e justiça. Quem é juízo e justiça? O próprio Cristo é juízo e justiça. Ele é juízo para aqueles que não professam a fé nele, mas ele é justificação para aqueles que creem no seu nome. E assim nós teremos paz. Não existe nenhum tipo de justiça social em gente depravada. Não existe nenhum tipo de prosperidade verdadeira em gente que não é redimida. Não existe a espiritualidade, a piedade em gente que não é redimida em Cristo. Portanto, também não existe paz para aqueles que não são redimidos em Cristo. A gente quer todas essas coisas, mas todas essas coisas estão em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Estão na pessoa de Jesus. O juízo, o martelo que vai condenar, mas também a justificação dos nossos pecados. A gente quer paz. Talvez seja a palavra que o mundo clama, né? Paz. A gente olha lá para a Rússia, para a Ucrânia, a gente fala: nossa, como poderia ter paz? Mas a gente olha para os bairros da nossa cidade e fala assim: precisamos de paz. O mês de novembro foi marcado por um dado histórico na nossa cidade. Negativo, mas histórico. Nós tivemos a cada 2 dias uma morte por assassinato. 15 pessoas, num mês só. E a gente fala: Juiz de Fora precisa de paz. Ora, se Juiz de Fora precisa de paz, como nós podemos então conseguir essa paz? E aí eu respondo: proclamando o evangelho do reino daquele que tem a paz nas suas mãos. Aquele que apacentará o cordeiro e o leão no mesmo pasto. Cristo Jesus separará aqueles que são joio do trigo, e aí terão paz. Mas a nossa vida segue a mesma métrica dele: sofrimento e glória. Não será diferente com a gente. O reino da paz do Senhor, paz plena, completa, será na glória com o Senhor. Mas enquanto nós vamos vivendo
aqui nesse mundo, essa realidade, ela é também perceptível em alguns momentos da nossa vida. Aqueles momentos que a gente coloca as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. E a gente lembra das palavras do apóstolo Pedro, quando ele diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quer ter paz? Lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Não lança sobre o seu emprego, não lança sobre a sua mente, sobre o seu braço, sobre o seu trabalho. Lance sobre o Senhor. Fala, Senhor, eu estou descansando no Senhor. Coloco as minhas ansiedades nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor cuida das minhas ansiedades. Quero terminar, querido irmão, com a palavra que eu trouxe bem no início, sobre inclusão. Uma palavra que está na moda. Fazer inclusão social, incluir o mais desvalido na parte dos mais valiosos, incluir o negro junto com o branco junto com o negro. Parece muito bonito, né? Mas quem faz essa divisão? Quem faz essa separação? Quem está promovendo esses dois lados que vendem para a gente como lados antagônicos? O próprio Satanás está vendendo essa ideia. Não existe negro e branco. Não existe o pobre e o rico. Não existe o baixo e o alto. Existem pessoas que precisam da graça do Senhor, porque elas são igualmente depravadas. Nós não precisamos de políticas inclusivas que apenas maqueiam uma realidade. A gente precisa de redenção, a gente precisa de santidade, a gente precisa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Natal está aí. Uma ótima oportunidade para, ao invés da gente pegar um discurso pronto, montado por gente que nem sabe o que está falando, e começar a falar a respeito do amor que realmente salva, do Cristo que realmente promove a paz, da inclusão que somente Cristo pode trazer mediante a sua graça. Você pode ser um instrumento para isso. Pastor, eu não sei muita teologia. Não tem problema. Você precisa ser apenas um instrumento poderoso na mão do Senhor. Você pode apenas usar, ou pelo menos deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Não dê ouvidos a esse monte de baboseira que estão dizendo por aí, lado A e lado B, rixas, facções. Fale assim, olha, existe somente um caminho, e não é só um caminho, é o caminho. Existe uma verdade, não é só uma verdade, é a verdade. E somente uma vida. E essa vida é a vida que só encontramos em Jesus, o nosso Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Pense enquanto